Olá, turma. Então, vamos prosseguir aqui na correção dos exercícios de trigonometria. Então, primeira questão, eu quero obter os valores de seno de 120. Então, primeira coisa, eu preciso reduzir o 120 ao primeiro quadrante. Então, nesse caso, os 120 graus, lembrando que aqui é 0, 90, 180 e 270. Então, o ângulo 120 graus, ele está entre 90 e 180. Então, ele pertence ao segundo quadrante. Então, está aqui o ângulo de 120. Para reduzir para o primeiro quadrante aqui, é 180 menos esse arco percorrido. Então, 180 menos 120, que vai dar 60. Daqui, esse ângulo aqui é um arco de 60 graus. Eles têm o mesmo valor, porque o seno é o eixo y, então tem o mesmo valor do primeiro e segundo quadrante. Então, logo, seno de 120 é igual ao seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora, a mesma coisa, cosseno de 120. Já vimos aqui que 120 está no segundo quadrante, e que ele é simétrico ao arco de 60 graus no primeiro quadrante. Só que o cosseno é o eixo x, e eles têm, então, do primeiro para o segundo, sinais opostos. Então, o cosseno de 120 é igual ao menos cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, então o cosseno de 120 vale menos meio. Ok? Vamos lá. 135. O ângulo de 135 graus, esse arco, ele também pertence ao segundo quadrante, porque está entre 90 e 180. Então, ele pertence ao segundo quadrante. Então, aqui está 135. Para reduzir para o primeiro quadrante, eu pego 180 menos o arco percorrido. Então, 180 menos 135 corresponde ao arco de 45. Como os valores do seno aqui, ó, têm a mesma medida, então eu tenho que o seno de 135 é igual ao seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora em radianos, né? Eu preciso situar, saber em qual quadrante está o 5π sobre 4. Então, se eu pensar aqui em graus, talvez possa ser mais fácil para vocês. Se π é 180, então 5 vezes 180 sobre 4. Aqui vai dar 45 vezes 5, então vai dar 225, que pertence ao terceiro quadrante. Então, aqui, né, eu percorri o arco de 5π sobre 4, que ele é simétrico em relação à origem, mas tem sinais opostos, porque o cosseno é o eixo x. Então, o cosseno de 5π sobre 4 é igual. Qual o valor dele aqui em graus? No primeiro quadrante. É 45. E o que é 45 em radianos? É π sobre 4. Então, ele é igual ao oposto do cosseno de π sobre 4. Então, é menos raiz de 2 sobre 2. Agora, 5π sobre 3. Qual é este grau aqui? Em graus, esse arco, 5π sobre 3, é igual a 5 vezes 180 sobre 3. 180 por 3 é 60 vezes 5, dá 300 graus. Então, ele pertence ao quarto quadrante. Então, aqui, né, esse arco vai ser o arco de 5π sobre 3. Que em relação ao seno,
eles são opostos, ó. Então, o seno de 5π sobre 3, ele é o oposto do seno. Qual que seria o valor em radianos aqui, ó? Se aqui é 300, aqui vai ser 60. E 60 graus é π sobre 3. Então, aqui é π sobre 3, que é, então, se o π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, e ele é esse metro menos raiz de 3 sobre 2. Então, essas são as questões aí, os itens da questão 25. Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Então, na questão 26, está perguntando, sabendo que cosseno de x vale 4/5 e pertence ao quarto quadrante. Então, primeira coisa, deveria ter deixado todos os ciclos trigonométricos prontos, né, gente? Para não ficar muito feio. Então, ele está aqui, ó. Tá? O x está aqui. Ele pertence ao quarto quadrante. E o valor dele em relação ao seno, eles têm sinais opostos no quarto quadrante. Aqui o cosseno é positivo, mas o seno é o quê? Negativo. Então, nesse quadrante, no quarto quadrante, nós vamos ter que o cosseno é positivo e o seno é negativo. Como que eu baixo o valor do seno? Usando a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, seno ao quadrado de x mais vale 4/5. Então, eu tenho 4/5 elevado ao quadrado é igual a 1. Então, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 16 25avos. Aí, 25 menos 16 vai dar 9. Seno ao quadrado de x, ele é igual a 9/25, tirando a raiz. O seno pode ser mais ou menos 3/5. Mas pelo quadrante eu vou decidir qual o sinal. Como aqui no quarto quadrante o seno do ângulo é menor que zero, então a minha resposta é seno de x é igual a menos 3/5. Ok? Questão 27. Sabendo que seno de x é igual a menos 1/3, e ele está entre π menor que x menor que 3π sobre 2. Isso aqui quer dizer que ele pertence ao terceiro quadrante. Então, esse ângulo aqui, x, está entre π e 3π sobre 2. Então, ele pertence ao terceiro quadrante. E agora, eu quero saber o valor do cosseno. Vou usar a relação fundamental novamente. Eu sei que o seno vale isso. Então, eu tenho que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x equivale a 1. Então, menos 1/3 elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x vale 1. Aqui, passando para cá, eu vou ter que cosseno ao quadrado de x igual a 1, menos, porque menos elevado a par vai dar mais, mas passando para o segundo membro, vai dar menos 1/9. Aí 9 vezes 1 dá 9, 9 menos 1 dá 8. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 8/9. Então, nós temos que o cosseno de x pode ser mais ou menos raiz de 8/9. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 sobre 3, que é raiz de 9. Nesse terceiro quadrante, o cosseno é negativo e o seno é negativo. Então, a minha resposta vai ser o cosseno de x vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 3, porque ele pertence ao terceiro
quadrante. Ok? Próxima questão. Calcule o valor da expressão. Ele falou que o x vale 30. Então, eu vou substituir aqui. Seno de 3 vezes 30 graus, mais cosseno de 5x, então 5 vezes 30 graus. Aqui 4 vezes seno de 4 vezes 30 graus. Aí eu vou ter, então, seno de 90, que é 3 vezes 30, mais cosseno de 150, que é 5 vezes 30, sobre o seno de 120. Aí eu vou ter agora que buscar, né, essas relações de simetria. Então, novamente, olha aqui, 150 graus, 180 menos 150 vai ser côngruo ao arco de 30. 120 graus, 180 menos 120 vai ser côngruo ao arco de 60. E o 90 nós já sabemos, né? 90 graus. Então, o seno de 90, no caso aí, é 1. Mais o cosseno de 150, cosseno, ele é simétrico ao cosseno de 30. Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Sobre o seno de 120 é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, calculando isso aqui, vai ficar 1 menos raiz de 3 sobre 2, dividido por raiz de 3 sobre 2. Aí, tirando o MC aqui, vai dar 2 menos raiz de 3 sobre 2, divisão de fração, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso, vezes 2 sobre raiz de 3. Aí, vamos cancelar esse com esse. Então, ficou 2 menos raiz de 3, dividido por raiz de 3. Aí, nós vamos multiplicar o raiz de 3 em cima e embaixo para racionalizar. Então, nós temos 2 raiz de 3, que é isso vezes esse, menos 3 sobre 3. Não podemos simplificar aqui na subtração. Então, esse é o valor da minha expressão. Ok, pessoal? Espero que sim. Então, aqui, sabendo que π sobre 3 é raiz desta equação, determine M. Então, como π sobre 3 é raiz da equação, então, quando x for igual a π sobre 3, ele vai zerar essa equação. Então, vamos substituir aqui, ó. Cosseno ao quadrado de π sobre 3. Então, na verdade, eu posso fazer cosseno de π sobre 3 e elevar ao quadrado. Menos m vezes cosseno de π sobre 3. Mais 3 é igual a zero. Aí, nesse caso, π sobre 3 vale 60. Então, vai ser cosseno de 60 ao quadrado menos m vezes o cosseno de 60. Mais 3 é igual a zero. Aí, então, cosseno de 60 é meio. Então, ficou meio ao quadrado menos m vezes meio mais 3 é igual a zero. Então, vou resolver essa equação do primeiro grau, que vai ser 1/4 menos m sobre 2 mais 3 igual a zero. Aí, que já multiplicando tudo por 4, fazendo MC, então vai dar 1 menos 2m mais 12 igual a zero. Então, meu m vai ser igual a 13 meios. Resolvido aí.
Na 30 pediu para a gente calcular. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos que usar as relações de redução ao primeiro quadrante. Só que tem um porém, pessoal. Aqui está com um erro, seria 155 graus, tá? Então, eu vou ter que pegar o 155, que está no segundo quadrante, ou 205, que está no primeiro quadrante. Então, vamos lá. Para mim achar o simétrico aqui no primeiro quadrante, vou fazer 180 menos 55. Menos 155, perdão. Aí vai dar 25. Então, para a primeira aqui vai ser seno de 25 graus menos. O 205 é 205 menos 180. 180, escrevi 108. Do segundo aqui, quadrante, né? Para o primeiro é 205 menos 180. Essa diferença também vai dar 25. Então, menos. Só que tem que pegar o sinal, né? Ele vai ter sinal contrário, então vai ser porque está no segundo, no terceiro quadrante, e ele é simétrico. Então, menos seno de 25 sobre o cosseno de 65. Aqui vai dar mais, então ficou 2 seno de 25 sobre cosseno de 65. Se eu somar 65 com 25, dá 90. Então, esse aqui é complementar. Então, seno, 2 seno de 25, eu vou trocar esse de baixo também por seno de 25, porque eles são complementares. Aí vai cancelar, a resposta vai ser 2. Então, o y vale 2. Ok? Vamos aqui agora, pelo menos essas de equações, a gente fechar esse vídeo para não ficar extenso, tá bom? Aí depois a gente faz o restante, novamente. Então, eu quero aqui saber quanto que qual o valor do x, dado que o seno de x é isso. Então, eu tenho que pensar que no primeiro quadrante, vou escrever aqui para vocês aqui, tá? Igual vocês receberam a hora. Então, no primeiro quadrante, a medida do arco cujo seno vale raiz de 3 sobre 2, tá? Resulta, vou pôr depois ali, fica mais fácil, ou seja, ele é x. E qual é esse valor desse x? Eu consigo determinar? Acho que sim, né? Então, olha aqui. Quem que no primeiro quadrante, tá? Quem no primeiro quadrante me dá um seno com valor de raiz de 3 sobre 2. Que arco que é esse? É o de 60 graus. Ou π sobre 3. Então, aqui vai ser π sobre 3. Mas que outro lugar me gera π sobre 3? O simétrico dele no segundo quadrante. Porque eles têm o mesmo valor aqui, ó. Aí, quem que é o simétrico dele aqui, ó, no segundo quadrante? Aí eu tenho que fazer π menos o arco percorrido aqui, ó. Então, π menos π sobre 3. Aí, 3 vezes 1 dá 3 menos 1. Tirando o MMC, então dá 2π sobre 3. Então, esses dois valores me geram o valor do seno igual a raiz de 3 sobre 2. Então, de que forma eu posso dar a resposta? Então, a solução vai ser π sobre 3 e 2π sobre 3. Esses dois valores
no primeiro e no segundo quadrante me gera um valor de seno igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos para a próxima. Eu quero saber novamente, qual é o arco que o seno resulta em menos meio, tá? Aonde que é menos meio aqui no seno? Então, seno é o eixo Y, então aqui que vai estar o vetor, ó. Esses valores aqui, aqui e aqui, me geram o valor do seno negativo, tá? Então, aqui é menos meio, ó. Mas que arcos que são estes que estão aqui e aqui? Aí vamos pensar, então, o que que seria o meio no primeiro quadrante. Então, que resultado no primeiro quadrante me gera o seno desse ângulo aqui igual a meio? Que seno é meio? Então, o seno que dá meio é o π sobre 6. Mas quem que ele vai ser aqui e aqui? Aqui ele vai ser π sobre 6 mais π. E aqui ele vai ser 2π menos π sobre 6. Então, aqui vai ficar 6 vezes 1, 6 mais 1, 7, π sobre 6. E aqui 6 vezes 2, 12, menos 1, 11 π sobre 6. Então, ele vai ter arcos, né? Com valores correspondentes no quarto e no terceiro quadrante. Então, a resposta, a solução para essa equação é 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Então, próximo. Letra C. O que que quero obter na letra C? Quais são os valores, ou qual o arco, ou quais medidas em graus, né, ou radianos, eu vou obter o valor do cosseno positivo aqui. Em quais quadrantes vai estar esse resultado? Então, aqui eu tenho o eixo do seno. Eita. E aqui o eixo do cosseno, que ele apagou, né? Valores positivos vão estar aqui, ó. Aqui é o raiz de 3 sobre 2. Então, vai estar aqui. Mas quais arcos me geram esse valor? No primeiro e no quarto quadrante. Então, a resposta está no primeiro quadrante e no o arco correspondente no quarto quadrante. Que valor que dá raiz de 3 sobre 2 aqui no primeiro quadrante? Π sobre 6, para o cosseno. E que valor que vai dar aqui? Acabei de fazer a conta ali em cima. Se ele é π sobre 6, 11π sobre 6 é o mesmo valor aqui, ó. Então, a solução vai ser por cosseno, né, gente? Π sobre 6 e 11π sobre 6. Tá. Respostas aí no primeiro e no quarto quadrante. Na letra D, eu tenho cosseno de um ângulo de um arco igual a menos meio. Menos meio está aqui, ó. E aqui quer dizer que ele pertence ao segundo e ao terceiro. Então, pertence ao segundo quadrante e ele pertence ao terceiro quadrante. Mas quem que é o simétrico dele no primeiro quadrante? Então, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Então, cosseno de que ângulo vai me dar meio positivo? Ou seja, vai me gerar meio no primeiro quadrante. Aí ele vai ser π sobre 3, né? 60. Então, a resposta aqui, ó, é π sobre 3. Quem que ele vai ser aqui? Π menos π sobre 3.
3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, aqui ele vai ser 2π sobre 3. E aqui, eu vou somar. Então, no terceiro quadrante vai ser π sobre 3 mais π. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4π sobre 3. Que é esse valor aqui, ó. Tá? Então, vou ter resposta no segundo e no terceiro. Então, a solução vai ser 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Ok? Agora, nós temos aí o cosseno elevado ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? Que o cosseno ao quadrado de x é meio. O oposto de quadrado, então, o cosseno de x vai ser raiz quadrada de meio. Aí, tirando a raiz de 1 e racionalizando, eu achar que cosseno de x, né? Aqui vai dar 1 sobre raiz de 2, e eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, mais ou menos isso, né, pessoal? Que pode ser positivo ou negativo, tá? Então, eu vou ter respostas no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, dependendo aqui dos sinais. Quem que me gera cosseno de que ângulo me dá um resultado raiz de 2 sobre 2? 45, que é a mesma coisa de π sobre 4. Então, aqui vai ser π sobre 4. Aqui é π menos π sobre 4. 4 vezes 1, 4, menos 1, 3, então vai dar 3π sobre 4. No terceiro, eu vou somar, porque vai descer aqui, olha, π, mais essa abertura aqui, que é simétrica a essa no primeiro quadrante. Então, é π sobre 4 mais π, que vai dar 5π sobre 4. E aqui, tem a mesma abertura aqui, tem a mesma para baixo. Então, vai ser 2π menos π sobre 4. Aí, eu tenho 4 vezes 2, dá 8. Aí, 8 menos π vai dar 7π sobre 4. Então, eu vou ter 4 possibilidades de respostas, porque pode ser positivo ou negativo. Então, a solução aqui pode ser π sobre 4, que é o primeiro quadrante, 3π sobre 4, que é o segundo quadrante, 5π sobre 4, terceiro quadrante, 7π sobre 4, que é o quarto quadrante. Vamos fazer pelo menos essas outras duas aí, tá bom? Então, seno quadrado de x mais seno de x igual a zero. Aqui, a gente pode colocar o seno em evidência. Tem seno e seno aqui, ó. Então, seno de x que multiplica. Dividindo tudo isso por isso, vai sobrar seno de x. Dividindo tudo isso por isso, vai cortar e vai sobrar mais um, igual a zero. Quando duas coisas, né, dois números são iguais a zero, então, ou o primeiro é zero, ou a parte que está dentro é zero. Isolando aqui, seno de x é igual a menos um. Então, eu preciso fazer duas perguntas. Primeira pergunta. Seno de que ângulo? A resposta é zero. Tem duas possibilidades. É em 0 graus, ou radianos, e em π. Aqui o seno é zero. Então, aqui é zero. Esse lugar aqui, ó. Aqui, aqui. E menos um. Ou seja, seno de que ângulo? A resposta é menos um. Aí é 270 graus, né? Ou 3π sobre 2. Então, a solução pode ser zero, que é aqui, π, que é aqui,
3π/2. E se eu der uma volta completa, vai parar em 2π também aqui, não vai? Ou 2π. Então, 4 respostas. Agora, a última equação aqui, eu não vou conseguir colocar em evidência, porque eu tenho um termo independente aqui, ó. Mas eu posso fazer uma mudança de variável. Então, eu vou chamar o meu cosseno de x igual a y. Então, aqui ele está ao quadrado, e tem um 2 multiplicando. Então, 2y ao quadrado mais y aqui, menos 1 igual a zero. Aí, aqui, resolvendo a equação, né? O delta vai ser 9. Então, o y vai ser igual a menos 1 mais ou menos 3 sobre 2 vezes 2, que é o A, dá 4. Então, menos 1 com mais 3 vai dar 2/4, que é igual a meio. Menos 1 com menos 3 dá menos 4/4, que é igual a menos 1. Tá. Aí eu tenho que pensar agora o seguinte: esse é o valor de y, eu tenho que voltar para o cosseno. Então, se o y é igual a meio, nós temos então que cosseno de um ângulo é meio. Qual é o arco? Qual que é o ângulo que gera meio? Então, o cosseno vai estar aqui também. Correto, pessoal? Tem que pensar em todos os quadrantes que esse valor pode assumir. Senão, pode ser que dê errado. Então, o valor daí eu vou deixar em radiano. Seria 60? Então, vai ser cosseno de 60 igual a meio. E 60 ele é π/3. Então, eu vou ter que π/3. E aqui é 2π menos π/3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5π/3. Agora, a outra possibilidade é menos 1. Qual o valor do cosseno vai dar menos 1? Então, a resposta pode ser um desses dois arcos ou esse que dá menos 1, que no caso aqui é o π. O seno de π é menos 1. Então, a solução vai ser π/3, π ou 5π/3. Então, nós resolvemos essas equações. Novamente, eu vou interromper aqui, porque a gente está ficando muito extenso. Tá, pessoal?